Bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos corrigir aí a aula 23, falar um pouquinho de formação de filas, de anagramas. Para quem ainda não viu o resumo dessa aula, que eu fiz um resuminho primeiro, eu vou deixar os vídeos aqui no card, aqui, clica aqui e aí assiste o resumo primeiro, que vocês vão entender melhor o contexto geral. E nesse vídeo agora a gente vai fazer resolução de problemas mesmo aí na prática, tá bom? Então vamos lá para o primeiro. Então, ó, primeiro ele trata o seguinte, de quantas formas diferentes nós podemos organizar uma fila com 8 pessoas, beleza? Então, quando você pensa no conceito de filas aí com pessoas, fica bem prático aí você pensar, olha, eu tenho lá 8 pessoas e quero formar uma fila. Quantas delas podem ser a primeira da fila? Se você não foi, como não tá nenhuma, não foi colocado nesse problema, no título do problema, nenhuma restrição, você considera que qualquer uma das 8 pessoas pode ser a primeira da fila. Então, para o primeiro lugar da fila, eu tenho um total de 8 possibilidades. Aí, para o segundo lugar da fila, bom, pode ser também qualquer uma das 8, menos aquela que eu já coloquei como primeira da fila. Então, ela não pode ser a primeira e a segunda. Então, você vai contar todas as pessoas, menos aquela que você já colocou como primeira. Então, você tem 7 opções. E para a terceira posição, qualquer uma das 8, menos a que você já colocou como primeiro, menos aquela que você colocou como segundo. Então, você tem 6 opções. E assim sucessivamente. 5, 4, 3, 2, 1, certo? Na última posição, você vai colocar a última pessoa que sobrou, não tem outras possibilidades, é só uma opção. E aí aqui é uma multiplicação geral. 8 vezes 7, 56, e aí você faz o 56 vezes 6, o resultado, vezes, até chegar no vezes 1, que você vai ter como resultado aí 40.320 possibilidades. Beleza? Então, está aqui. Fácil assim. Vamos ver algum outro caso. Então ele coloca aí, ó, Douglas só come 7 tipos de frutas. Então, eu coloquei aqui o nome das frutas. Não que isso seja de extrema importância, mas de quantas formas diferentes ele pode organizar o seu cardápio para comer uma fruta diferente a cada dia da semana? Então é a mesma coisa, ó, ele já tem aqui 7 frutas, 7 tipos de frutas. Cada dia da semana, que a gente também sabe que são 7, beleza? Então eu tenho 7 dias da semana, 7 frutas, e quero comer uma fruta diferente a cada dia da semana. Então, bom, na segunda-feira, vamos considerar segunda-feira como primeiro dia, segunda-feira eu posso escolher qual fruta eu quero comer. Banana, maçã, laranja, pera, uva, abacaxi, tangerina, qualquer uma daquelas que estão na lista. Então, para o primeiro dia eu tenho 7 opções. Para o segundo dia, eu posso comer qualquer uma daquelas 7 frutas, menos a fruta que eu comi no primeiro dia, porque você quer que haja uma variação. Ele coloca aí, ó, frutas diferentes. Então, 6 no outro dia. 5, 4, 3, 2 e 1. Então, é o mesmo princípio do problema anterior, né? Só que agora a gente não começou do 8, começou do 7. Então, a gente já sabe que vai dar um número menor. Do mesmo jeito, 7 vezes 6, 42. Faz vezes 5, vê quanto dá. E vai multiplicando até você chegar na resposta aí de 5.040 possibilidades diferentes. Bom, então, 5.040 possibilidades diferentes. Aí ele fala para você considerar o problema anterior, durante quantas semanas Douglas poderia comer as suas frutas em uma ordem única, sem repetições. Então, vamos entender primeiro o que está sendo pedido. Ó. Nessa daqui, a gente fez assim, de quantas formas diferentes eu posso escolher esse cardápio da semana. Então, por exemplo, eu poderia escolher nessa mesma ordem que está aí. Maçã, banana, laranja, pera, uva, abacaxi, tangerina. Pronto, essa é uma maneira. Se eu comer tudo na mesma ordem nos primeiros dias, maçã, banana, laranja, pera, uva, e aqui eu inverto, tangerina e abacaxi, já é uma segunda maneira. Então, de quantas maneiras eu posso combinar essa semana, certo? Para que essa semana eu coma uma fruta de cada vez, de quantas maneiras? É isso que nós calculamos. Eu tenho 5.040 possibilidades diferentes. Aí vamos dizer que escolhi uma delas lá e comecei. E na semana seguinte, além de não comer
além de comer uma fruta diferente a cada dia, eu quero que a sequência que eu fiz seja diferente também. Então, a sequência que eu fiz na primeira semana, na semana anterior, eu quero comer uma sequência diferente essa semana. Eu não vou simplesmente repetir aquela mesma sequência indefinidamente. Eu quero fazer uma sequência diferente. Nem que seja um dia eu alterar uma fruta, a ordem lá, beleza, mas eu quero fazer uma sequência diferente a cada semana. E aí a pergunta é, durante quantas semanas eu consigo fazer sequências diferentes? Então, lembrando que o resultado anterior, a gente teve 5.040 possibilidades aí de combinação, certo? E quando você quer fazer aí por semanas diferentes, então teria que dividir por 7, certo? Então, se você dividir 5.040 por 7, você vai ter o resultado aí de 720. Então, só para a gente entender direitinho o que significa esse 720. Esses 720 são 720 semanas que eu consigo montar combinações diferentes da anterior. Então, sem repetir a mesma fruta, mais de uma vez na semana, eu consigo fazer uma semana inteira com uma combinação diferente de frutas. E aí, quantas semanas diferentes eu consigo fazer? Consigo fazer 720 semanas. Na semana 721, não importa a ordem que eu colocar aquelas frutas, vai ser repetido. Em alguma semana anterior, alguma semana passada aí, eu já comi as frutas naquela ordem. Então, as possibilidades de ordem vão acabar. Tá bom? É isso. Então, vamos ao próximo. Agora a gente vai falar um pouquinho dos anagramas. Então, por isso que eu coloquei ainda, falei do vídeo. Se você não viu, vou pôr de novo aqui o vídeo. Dá uma olhadinha aí nesse vídeo de resumo que eu explico melhor o que significa os anagramas. Os anagramas são as possibilidades de combinação. A gente considera a própria palavra como o primeiro anagrama. Então, a palavra bola, a primeiro anagrama é a própria palavra. O segundo anagrama, normalmente a gente mantém as duas primeiras e inverte as duas últimas. Olha, um outro anagrama. Quantos anagramas diferentes eu consigo fazer com essa palavra bola? Tá? Então, para a gente entender fácil aí qual que é o sistema de você resolver anagramas depende totalmente do número de letras que a palavra tem. A palavra bola tem 4 letras e a gente já considera o 4 fatorial. Então, se tiver alguma repetição, a gente repensa aí a maneira de fazer. Como nesse caso a palavra bola são 4 letras distintas, tudo diferente, então mantenho só o 4 fatorial. Ah, mas eu não lembro o que é o fatorial. Eu expliquei aí passo a passo naquele videozinho que eu indiquei. Tá aí ainda para vocês, pode clicar e dar uma olhadinha. Mas aqui o 4 fatorial significa que a partir do número 4, você vai multiplicar ele por todos os números anteriores. Então, 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Sempre até 1, porque se você fizer vezes 0, qualquer coisa vezes 0 é 0, e aí você não vai ter resultado nenhum. 4 vezes 3 aqui é 12, 12 vezes 2 é 24, e 24 vezes 1 mantém os 24. Então, quantos anagramas tem a palavra bola? Tem 24 anagramas. Então, se eu fosse escrevendo aqui as combinações possíveis, eu escrevi 2, se eu fosse escrever todas, eu teria que escrever 24 combinações diferentes. Beleza? Vamos aí mais uma, ó. Então, quantos anagramas da palavra toca começam com a letra C? Então, primeiro vamos pensar em quantos anagramas tem a palavra toca. Vamos acabar aqui, ó, o primeiro problema. A palavra toca, assim como a palavra anterior, a palavra bola também, toca, são 4 letras e sem repetição. Então, eu já sei que são 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá um total de 24 combinações. Beleza? Então, tenho 24 anagramas. Agora, ele determina o seguinte, ó, quantos desses anagramas começam com a letra C? Então, aí agora eu tenho que pensar. Olha, tudo se trata aí de combinação. A primeira delas aí é toca, já começa com a letra T. Eu posso escrever alguns começando com a letra T, alguns com a letra O, alguns com a letra C, alguns com a letra A. Então, não tem uma restrição aí de por qual letra começar. Eu posso fazer com qualquer uma. Mas eu quero saber quantas que começam com a letra C. Bom, se a palavra toca tem 4 letras, eu divido aqui por 4. Por que eu divido por 4? Porque, como não tem restrições,
todas elas vai ter a mesma quantidade. Então, vai ter a mesma quantidade de anagramas que começam com T, a mesma quantidade de anagramas que começam com O, a mesma com C e a mesma quantidade com A. Então, para cada letra tem a mesma quantidade. Isso pode mudar se tiver repetição de letras na mesma palavra. A gente vai ver no próximo exemplo. Mas, por enquanto, como são todos 4 letras sem repetição, você pode simplesmente dividir por 4, e 24 dividido por 4 dá 6. Beleza? Então, resolvido. Vamos ver agora os casos aí um pouquinho mais interessantes, que é quando começa a ter repetição. Você já vê que essa palavra bala tem 2 letras iguais. E aí o que muda? Então a gente costuma fazer o seguinte, ó. Para escrever o anagrama não vai mudar, depende ainda da quantidade de letras. Quantas letras eu tenho? Tenho 4 letras, 4 fatorial. Só que aí a gente faz uma divisão, porque é uma restrição. A ideia do anagrama não é você trocar as letras de lugar e com isso formar novas palavras. Pensa que se você trocar a segunda letra pela última letra, troca um A pelo outro, a palavra continua a mesma palavra, bala. Você não consegue identificar se você fez a troca ou não. Então é uma restrição. Você fazendo a troca, não há uma mudança, continua sendo a mesma palavra. Então ela não contabiliza. A gente vai diminuir o número de anagramas, certo? E aí a gente vai ter que pensar no número de repetições. Só tem 2 letras A, então só tem 2. Então a repetição é só 2 letras que estão repetindo. E aí como é que vai ficar? Vamos escrever como é que fica. O 4 fatorial, você já sabe, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E o 2 fatorial, só 2 vezes 1, porque a partir do número para os antecessores. 4 fatorial em cima a gente já fez no outro exemplo, dá 24. E 2 vezes 1, 2. Basta fazer a divisão. 24 dividido por 2 dá 12. Então a palavra bala tem 12 anagramas. Ó, lembrando que vocês devem estar percebendo aí que todas as minhas questões estão na alternativa A, mas nos testes as alternativas são embaralhadas, tá? Quando eu monto a questão, eu deixo tudo ali na A mesmo para ficar mais fácil, para eu não esquecer de pôr a resposta certa, né? Então eu já ponho a resposta certa, e depois vou colocando outras possibilidades aí nas outras alternativas. Mas quando o teste aparece para vocês, esse teste ele já vem com as alternativas embaralhadas, tá bom? Mas é isso. Vamos para a próxima aí. Ó, agora uma palavra um pouco mais interessante, né? Essa é uma das palavras que quase sempre aparece aí nas questões de anagrama. Inclusive, se vocês forem fazer aí um teste, um vestibulinho, um vestibular, questões com anagrama, a palavra arara é uma das preferidas. Por quê? Porque, olha, ela tem 5 letras, então você já pode colocar aqui 5 letras, 5 fatorial. Se não tivesse nenhuma repetição de letra, seria só isso, 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Resposta, já acabou. Mas aqui, como a gente pode ver, ele tem várias repetições. A letra A, por exemplo, aparece 3 vezes. Então, eu tenho 3 fatorial. Esse 3 aí, ele é referente à letra A, porque tem 3 letras A. Mas não contente, ainda ele tem uma repetição do R. Tem 2 letras R. 2 letras R. Então, fatorial da letra R. Quando tem mais de uma, eu costumo marcar a letrinha assim pequenininha embaixo, só para eu não esquecer. Às vezes vocês vão ver que tem palavras que são grandes e que tem várias letras repetidas, e às vezes você acaba esquecendo aí de alguma letra ou outra, tá? Mas é o que a gente vai trabalhar, é isso aí. Então, vamos agora abrir o fatorial, a gente fala, né? Então, ó, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aqui eu tenho 3 fatorial, que eu já sei que é 3 vezes 2 vezes 1. E 2 fatorial, 2 vezes 1. Bom, ó, eu quero mostrar uma possibilidade para vocês que na anterior eu não usei, mas a gente pode usar sempre, mas principalmente quando os números ficam maiores, aí, muito grandes, certo? Eu poderia multiplicar tudo em cima por o resultado, multiplicar tudo embaixo por o resultado e no final dividir. Posso. Mas como nos vestibulares, por exemplo, vocês não têm calculadora à mão, como é que você pode fazer para simplificar? Você pode cortar o que tem igual, ó, porque são multiplicações e uma divisão. São operações contrárias, então eu posso simplificar. Eu tenho 3, 2, 1, que se eu multiplicasse tudo daria 6. E aqui embaixo eu também tenho 3, 2, 1,
Se eu multiplicasse tudo, daria 6. 6 dividido por 6 dá 1. Então, isso não teria conta. E aí eu multiplico só o que sobrou. Ó. 5 vezes 4 dá 20. 2 vezes 1 dá 2. 20 dividido por 2 dá 10. Beleza? Então, a palavra arara, se eu ficar embaralhando as letras ali, eu só consigo formar 10 anagramas diferentes, 10 combinações diferentes. Fora isso, começa a se repetir. Por quê? Porque tem muitas letras repetidas, e aí quando você troca um R pelo outro, não dá diferença. Um A pelo outro, não dá diferença. Então, são poucas combinações que nós temos, que a gente consegue fazer aí com a palavra arara. Tá bom? Vamos lá para um mais legal agora, ó. Palavra matemática. Palavra maior, com mais letras repetidas, mais coisas. Um detalhe aí ó, é o acento, né? Poderia talvez causar uma confusão aí, falar, mas esse A é diferente desse, porque esse tem acento. Esses acentos, eles são desconsiderados quando a gente pensa no anagrama, tá bom? Então, a gente pensa só na letra como um todo e não considera esses acentos aí como um diferencial, tá bom? Em geral, a menos que seja especificado no exercício, no enunciado, olha, considere as letras acentuadas de formas diferentes, com acentos diferentes, como letras diferentes. Aí você tem que considerar como se fosse uma nova letra, e aí não influencia como repetição. Mas nesse caso, como não foi estipulado antes, a gente vai considerar como sempre tudo letra A, tá bom? Então vamos pensar, primeiro a gente lembra que em cima é o total. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenho 10 letras, então eu tenho 10 fatorial. Embaixo eu vou para as repetições, ó. Logo de cara eu já vejo o M, eu tenho 2. Então 2 fatorial, pensando aí no M. Lembra que embaixo eu vou multiplicar tudo na sequência. Ó. O A, que como eu disse, a gente considera aí todos eles. Então, considero 3 letras As. 3 fatorial, lembrando do A. E aí tem a repetição do T também, ó. Tenho 2 T's. Então, 2 fatorial, considerando o T. Ó, o E só tem um, o I só tem um, o C só tem um. Então, acabaram as repetições. Posso escrever como é que vai ficar. O 10 fatorial, lembra, é a partir do 10 vezes todos os antecessores até chegar no 1. Então, tá feito aí, 10 fatorial. E aqui embaixo agora eu vou fazer os fatoriais que eu tenho. Tenho 2 fatorial, que é 2 vezes 1. 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Tenho 2 fatorial, de novo, que é 2 vezes 1. Pronto, tá tudo aí. Lembrando, ó, como eu disse, principalmente nesses casos com números grandes, a gente vai simplificar, certo? Poderia multiplicar tudo em cima por o resultado, tudo embaixo por o resultado e dividir? Poderia. Vocês fazendo em casa aí, fica mais fácil até fazer assim, com a calculadora, com o celular, enfim, mais fácil. Mas considerando que você vai fazer uma prova, alguma coisa e você não tem acesso à calculadora, vai te ajudar muito se você conseguir simplificar. Ó. 3, 2, 1 em cima, 3, 2, 1 embaixo. Se você considerar que você multiplicando aqui, ó, os 4 números que sobraram embaixo, 2 vezes 1 dá 2, vezes 2 dá 4, vezes 1 dá 4. Então aqui embaixo está dando 4, né? Antes de você jogar para lá, você pode visualizar ó, que esse tudo aqui embaixo que sobrou, ele multiplicando resulta em 4. Então eu posso cortar o 4 com o 4 de cima. Dessa forma, eu eliminei a parte de baixo, ó, não sobrou nada. Cuidado só para que vocês não coloquem aqui 0 embaixo. Não existe divisão por 0. E quando a gente simplifica dessa forma, a gente costuma dizer que sobrou 1. Tá? Então, a gente vai multiplicar a parte de cima como um todo e aí ver quanto que vai dar o resultado aí. Ó. Aqui você multiplicando 10 vezes 9, 90, vezes 8. Então, vai multiplicando, vai dar um número alto mesmo. Os anagramas, em geral, dão resultados muito altos. Isso é bem comum. Dá 151.200. Dividido por 1, já pode colocar direto aí. Opa, não precisava nem ter feito o tracinho, né? Mas aqui, quando você divide por 1, dá o próprio resultado, né? Já deu para ver que está aqui na nossa alternativa. Ah, se você tivesse multiplicado tudo em cima e tudo embaixo, daria igual?
Se eu tivesse multiplicado tudo em cima, ele teria dado 3.628.800. E embaixo teria dado 24. E quando você dividisse um pelo outro, o resultado daria exatamente 151.200. Tá bom? Então, é só essa simplificação é uma maneira da gente cortar aí um pouco dos cálculos, mas o resultado dá igual. Beleza? Tem que dar igual. Vamos ao próximo aí. Então, aqui ele fala o seguinte, ó, vamos ver um outro tipo de problema. Tendo como base um grupo de 6 rapazes e 3 moças, de quantas formas podemos organizar uma fila, levando em conta apenas o sexo de cada um? Então, vamos lá. Ó. A gente tem aí no total, 9 pessoas. Ok? Então, é isso que a gente tem que pensar. Ó. A gente tem um total de 9 pessoas. Por que a gente tem que pensar sempre no total primeiro? Porque o número de cima é o total. Se eu quisesse fazer uma fila com 9 pessoas, o que eu tenho que fazer? 9 fatorial. 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Pronto. Mas aí ele considera aí a diferença entre 6 rapazes e 3 moças. O que isso vai influenciar? Quando ele fala que você vai fazer um sexo, fazer uma fila levando em conta o sexo de cada um, quer dizer que você trocar um rapaz pelo outro, a fila continua a mesma. O que ele quer saber é a ordem das pessoas com relação ao sexo aí, se é menino ou menina. Ah, eu coloquei um rapaz, menina. Ah, fiz uma troca aí das pessoas, mas continuou sendo rapaz, menina. Ele considera então que é a mesma fila. Então é como se fosse uma palavra de 9 letras, em que 6 letras são repetidas de um jeito e 3 letras repetidas de outro. Então você vai fazer a exclusão aqui, ó. Eu tenho 6 rapazes e tenho 3 moças, certo? E aí vamos escrever como é que fica isso. Ó, em cima eu tenho 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, 4, 3, 2, 1. Aqui embaixo eu tenho 6, 5, 4, 3, 2, 1 e tenho 3 fatorial também. Então, eu emendo 3. 3, 2, 1. Ok? E aí nós vamos fazer aí, claro, a simplificação, porque senão fica muito mais difícil. Aqui embaixo eu já sei, ó, que eu tenho 6, 5, 4, 3, 2, 1. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pronto. Resolvido aí, a simplificação já ajudou bastante. Aí eu vou multiplicar tudo em cima, tudo embaixo, certo? Então, ó, multiplicando tudo em cima e tudo embaixo para dividir. Embaixo aí, ó, tenho 3 vezes 2 vezes 1, tenho 6. Em cima, eu tenho 7 vezes 8, que dá 56. 56 vezes 9, que dá 504. Né? Minha caneta tá falhando, cadê? Aqui. 504. Dividindo aí 504 por 6, eu tenho 84. Então, eu tenho 84 possibilidades de fila se eu levar em conta apenas essa intercalada aí entre rapazes e moças, rapazes e moças. Então, se eu trocar uma moça por outra, não considera uma nova formação, considera que a formação ficou igual. Quando você troca um rapaz por uma moça, aí sim, ele considera uma nova fila. Então, dessa forma, você consegue formar aí com 6 rapazes e 3 moças, 84 tipos de filas diferentes. Belezinha? Então, já para ver que a questão de filas, ela nem sempre se dá só com pessoas, você pode estender isso para números, para letras, no caso das anagramas, e assim variando os tipos de exercício que você tem, mas a resolução em si, ela fica muito parecida. Tá? Aí eu pesquisei uma palavra legal aí para vocês tentarem fazer o anagrama. Recomendo ainda que quem ainda não fez nenhuma tentativa, faz uma pausa aí no vídeo agora, aproveita esse uma pausa aí, qualquer coisa assiste outros vídeos, aí eu vou indicar mais um vídeo para vocês, tá bom? Aí nos cards. E enquanto isso, depois você volta e confere, beleza? Faz uma pausinha aí e resolve. Vamos lá, retomando então, considerando que vocês já fizeram, vamos ver se acertaram, ó.
eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Então, eu tenho um total de 6 letras, 6 fatorial. E já é evidente que eu tenho repetições. No caso do V, ele está sozinho, ok. No caso do O, eu tenho 2 letras Os. Então, 2 fatorial, levando em conta o O. E levando em conta o S, eu tenho 1, 2, 3 S. Então, 3 fatorial, levando em conta o S. Tudo bem? Vamos ver como é que fica agora quando a gente abre essa conta aí, ó. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aqui embaixo eu tenho 2 fatorial, só 2 vezes 1. E aqui eu tenho 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. Belezinha? Então, ó, nesses casos aí, até você poderia fazer, olha, eu não quero ficar simplificando, eu quero fazer de uma vez. Se você fizer de uma vez, também dá certo. Ó, multiplica tudo que tem em cima, vai dar 720. Multiplica tudo que tem embaixo, dá 12. Se você dividir 720 por 12, dá 60. Tá bom? Dá certo, não tem problema nenhum. Se você quisesse simplificar, bom, você teria cortado aqui, ó, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Teria sobrado em cima para você só 6 vezes 5 vezes 4. 6 vezes 5 dá 30, vezes 4 dá 120. E 2 vezes 1 dá 2. 120 dividido por 2 também dá o 60, tá bom? Então, é a escolha do freguês. Você vê o que fica mais prático aí para você, tá bom? Bom, muito obrigado se você assistiu até aqui. Deixa aí nas dúvidas os seus comentários. Curte o vídeo se te ajudou. Indica ele para os colegas, é o que eu tenho pedido bastante. Olha, o colega não está com acesso à plataforma, não está com acesso aí, não está conseguindo resolver os exercícios de probabilidade. Indica o vídeo aí, copia aí o link e manda para ele, tá bom? E assim, ativa o sininho que sempre eu vou postar material para vocês. Toda semana aí eu vou postar 1 ou 2 vídeos para dar uma clareada aí nas atividades de vocês. E o tema agora, nessa sequência, para nós é probabilidade. Bom, muito obrigado e até a próxima.